Boa noite, vou apresentar o meu relatório. O meu relatório não está pequeno, ele tem 21 páginas, porque eu começo a contar o relato do meu estágio, mas eu começo apresentando que o curso teve 60 horas de estágio, 10 de observação, mais aulas durante aulas expositivas, né, durante o tempo que foi, tendo a carga horária de 400 horas. Aí eu coloco um pouco da atividade do tradutor e intérprete de Libras. Eu menciono todas as leis que se referem ao trabalho do tradutor e intérprete de Libras. Também explico os tipos de surdez, tudo eu peguei diretamente das leis, né? Daí eu falo que o trabalho do tradutor é intermediar essa comunicação em Libras entre ouvintes e surdos. Então, a profissão do tradutor é usar a comunicação e usar Libras. Eu expliquei o que é Libras e tudo isso em cima de leis. Eu falo também do código de ética da Febrapils. E eu também coloco esse último projeto de lei que está sendo tramitado no Senado, né? Que vai regulamentar o exercício profissional. Daí eu coloco o que é tradução, né? Que a tradução é uma produção textual, é o escrito, e a interpretação é o momento, né? E daí o material do intérprete de Libras é a Libras, e ela tem uma estrutura própria. Depois eu falo de novo da lei que comenta o que é a Libras. Aí coloco muitos autores. E daí eu também descrevo que a minha primeira oportunidade para ser intérprete foi naquele simpósio sobre educação de surdos que o INES estava promovendo. E naquele dia eu não consegui interpretar, sendo que eu já tinha feito 3 atendimentos psicológicos na FENEIS em Libras, porque eu era psicóloga voluntária da FENEIS. E na hora que os palestrantes, eu cheguei de tarde, né? Daí nessa hora, como eles já tinham mostrado muita coisa de manhã, à tarde ia ser uma reunião em grupos e uma produção de uma atividade que depois eles teriam que mostrar o que era, né? E na formação dos grupos, cada grupo teria um intérprete, que no caso a Vânia convidou alguns colegas meus e tinha uma outra menina que também estava interpretando, que eu não me lembro de onde é que ela era, né? E quando eu me reuni no grupo, todos já sabiam Libras, tinham professores surdos e tinham professores que eram de outras cidades, e uma delas, eu acho que no caso era uma intérprete, também estava o prof. Joel junto. E eu não consegui interpretar, eu fiquei paralisada e eu só ficava me culpando, meu Deus, eu não acredito que eu acabei de atender em Libras e agora eu não consigo, eu fiquei com muita vergonha. E essa vergonha é porque eu até já expliquei pra ti, Vânia, que essa vergonha foi como se ser intérprete fosse como ser Uber, assim, uma coisa paralela, né? Que fosse um jeito de ganhar dinheiro, e que graças a Deus isso aconteceu lá no início, porque hoje toda oportunidade que eu tenho eu digo que eu sou intérprete de Libras, e cada vez eu ouço mais que as pessoas confundem com Braille. Tá? Então, para concluir o estágio, em outubro, como eu já era aluna do curso de Libras Conversação no Rumo Norte, eu pedi para a coordenadora pedagógica, antes ela era uma intérprete, e tem uma intérprete também contratada pelo Rumo Norte. E daí eu pedi, a gente fechou o estágio, né? Eu só consegui esse local, eu não consegui outro, porque depois veio a pandemia e não teve jeito. Aí eu consegui através de ti, Vânia, que foi incansável em conseguir lives pra gente poder traduzir para fechar as horas de estágio. Então, assim, eu fechei horas de estágio no Rumo Norte em atendimentos de saúde, que eu fui direto, interpretação remota, porque muitas vezes, exemplo de hoje, né, a Lídia, eu acompanhei uma beneficiária do Rumo Norte, assim que eles chamam, né, a Uliana, que ela tem 69, o marido dela, que tem 70, e a Lídia, que tem 33, que é filha deles,
e todos são surdos, né? Então eu acompanho eles em quase todos os atendimentos de saúde. Tem alguns que, como eu tô trabalhando, eu não consigo ir no local e a gente faz chamada de vídeo, como foi hoje, que a Lídia foi no posto de saúde, arrancou um dente e depois ela já estava marcada, ela fez raio-x tudo e eu tive que interpretar na hora que a dentista explicou tudo que ela tinha que fazer. E agora há pouco eu também interpretei tudo que era escrito do que a dentista falou das recomendações para ela ficar em casa em 3 dias para se recuperar desse dente que ela quebrou e foi tirado hoje. Praticamente eles me adotaram e eu adotei eles também. No Rumo Norte eu também participei de algumas entrevistas sociais, que é quando uma pessoa quer fazer alguma oficina da instituição. Aí como tem a Elisa, né, a assistente social surda, e eram ouvintes, daí eu fazia essa interpretação para ela. Só que foi pouco tempo, porque logo em seguida veio a pandemia e daí eu não consegui. O Rumo Norte, ele tem 18 anos, ele atende mais ou menos 250 pessoas por semestre e todas as pessoas que fazem as oficinas têm que ser maior de 16 anos. Não importa se é familiar, se é uma pessoa que ouviu falar e vai fazer o curso. E todos os cursos são gratuitos, mas para iniciar uma oficina tem que fazer a entrevista social com uma das assistentes sociais, que são 3. E o Rumo Norte, ele quem coordena o Rumo Norte mesmo é a Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho. São as Irmãs Escolares, é uma entidade que está em 36 países do mundo e tem todo esse caráter na educação. Daí eu descrevo um pouco que todos os professores das oficinas são pessoas com deficiência e que também no Rumo Norte os alunos são pessoas com deficiência e também podem ser pessoas sem deficiência. Que é uma forma até de conscientizar as pessoas, né? Então eu comecei sendo aluna, depois eu fui, junto com os parceiros voluntários, daí eu fui psicóloga em Libras só para surdos. No Rumo Norte já tem um estagiário, ele é cego de psicologia, e um cego que também é psicólogo. Então, como eu acompanhei essa família, eu acompanhei eles em posto de saúde, no posto de saúde Sarandi, uma cirurgia de retirada de próstata no Conceição e uma consulta de cardiologia no IAPI. Assim, eu não consegui um revezamento. O Rumo Norte, a Lisiane, que é a coordenadora, fez um grupo de apoio que a gente pudesse trocar as informações de saúde da família, né? Só que eu não consegui alguém para revezar comigo a função de intérprete. Então, o que acontece? Ou isso que eu falei, a gente chama por chamada de vídeo, ou eu marco bem os dias que eu não tô trabalhando, porque os outros não têm condições de ter um horário mais livre, né, no trabalho como eu tenho. Daí eu falo que o primeiro encontro foi com um casal, que eu fui numa consulta lá no posto do Sarandi de clínico geral. Depois a cirurgia quando teve a cirurgia, primeiro eu fui numa medicina interna junto com o seu José, para o médico poder avaliar se ele ia poder fazer a cirurgia ou não. Antes não tinha intérprete e ia ser feita uma cirurgia porque ele tinha um cálculo na próstata que estava muito grande e estava rasgando, faz 7 anos que ele tinha isso, ia rasgando e cada vez que ele urinava tinha um pouco de sangue. Quando ele tirou, era uma bola de golfe desse tamanho. Cada vez que ele olhava o cálculo, ele chorava. Então foi assim, foram 4 dias. O primeiro eu fui lá às 8, daí eu tive que sair para trabalhar. Daí eu voltei e fiquei mais à tarde. Então assim, o que eu priorizei quando eu não tava, quando eu tinha que sair? Se alguém no hospital inteiro de onde a gente foi, no Conceição, soubesse alguma coisa sobre Libras, ninguém sabia. E bem na época começou a reduzir as visitas, começaram a reduzir as visitas em função do coronavírus, mas isso foi em março, dia 12 de março. Então, o que eu acho, assim, que como a Strobel comenta, né,
a Mariane, que os surdos são invisíveis, né? E eu notei literalmente que eles são mudos, né? Pela essa diferença intelectual. E daí eu comento que a dificuldade de comunicação que eles têm com os ouvintes, né? Porque eles sabem Libras e não mesmo a segunda, a L2 sendo escrita na lei em português, não é, infelizmente não é bem assim que acontece. Então eu falo de novo da estrutura de Libras, eu comento que eu acho que a gente tem que agregar muito a teoria e prática. Assim como eles falam naqueles vídeos do YouTube do Signa Libras, né? Que eu acho que é uma peça fundamental, né? Porque eu tenho muito medo de estar fazendo o português sinalizado, né? Ai, fica em casa e não fazer assim. Então, o coronavírus você vai pegar. E toda coisa que a pessoa vai fazer, ela sinaliza alguma coisa. Eu tenho horror a isso. E o meu maior medo é que eu faça o português sinalizado. Cada coisinha. Porque às vezes um sinal é uma frase inteira, né? Deixa eu ver o que mais eu falo. Um fato que eu vejo assim, ó, repetir 1000 vezes os mesmos sinais. E por isso que tem que ter um estudo pra gente poder adaptar essa troca de sinais, que é sinonímia, né? Porque daí tu vê, peraí, ó, uma vez eu fui atender lá na FENES e eu falei pro surdo que o psicólogo tem um código de ética. Ele perguntou, o que é ética? Aí eu tive que explicar tudo. E tem que ter muita paciência, porque daí tu vai trocando, é isso, aquilo. E mesmo que tu repita, tem que repetir de novo. Mas isso também é no português e, inclusive, tu tinha até comentado, né, Vânia? Isso quando a gente foi interpretar aquele simpósio do INES que eu não interpretei. Deixa eu ver o que mais. Eu falo das interpretações simultâneas remotas, né? E que eu achei super bom, que eu não precisei sair de casa. Eu interpretei na minha casa e também no meu trabalho. Tinha que pedir notebook emprestado, sei que fazia O que eu achei bom é que eu não precisava me deslocar. O que eu sempre fiz foi assim, ó, eu te pedi a temática e eu ia buscando sinais que eu soubesse e os que eu não soubesse eu busquei na internet e eu deixava anotado do lado e colocava aprendedor assim no notebook para eu não me perder, daí eu só voltava assim no olho. E eu achei fácil, porque daí tinha anotação, daí tinha água e também não tem aquela vergonha de estar num grande público. E que todas as vezes começa a ansiedade, mas depois tem que ter tanta concentração, foco, que daí a ansiedade some, né? E que tem duas formas de interpretação, a consecutiva e a simultânea. Eu prefiro a consecutiva, mas eu também acho que de repente pode perder uma palavra, alguma coisa importante que a pessoa possa ter dito. Que eu não usava o celular, eu usei o notebook, porque tu até comentou, e é verdade, vai cortando a pessoa, se no notebook já fica meio cortado, né? E que eu também recebi teu feedback, recebi o feedback de alguns surdos e da minha coordenadora de estágio, que ela disse assim, Ju, olha o teu depois quando tu fizer as lives, né? E eu tava, não vou ver, não sei o que. Nossa, quando eu vi, eu me apavorei, que tinha muita coisa errada, que era ficar com a mão parada, e daí fica feio, né? Porque a pessoa tá falando, e daí fica assim, ó. Parece que a pessoa não falou, ou que eu não tô afim. Isso eu achei horrível, né? E agora eu procuro ver sempre, né? Eu acho que eu progredi, mas eu vou ser humilde, porque sempre é uma coisa nova. Sempre, né? Nunca é igual. Eu também interpretei num lugar que eu trabalhava, uma palestra. E nesse dia na palestra foi super ruim, porque eram 2 psicólogas falando e mais um PowerPoint no data show, daí eu tinha que prestar atenção no que as duas estavam dizendo, fazer os sinais que eu sabia, foi bem complicado, eu saí assim, ó, muito cansada, e eu não revezei com ninguém e foram 4 horas. Eu comento que eu gosto muito de usar o Deixis, que é pro apontamento, tipo, tem a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. Eu gosto porque dá um movimento no corpo, não fica aquela coisa estática, fica... E eu já tive feedback dos surdos e eles gostam quando a pessoa usa o Deixis, porque ela vai movendo o corpo e eles acham, né, que a pessoa tem influência.
Vamos ver mais aqui. Eu sei que é o certo que quando a gente está interpretando, a pessoa que está falando olha diretamente ao surdo. E eu tentei isso no hospital, eu expliquei para um médico, ele era super jovem, acho que é por isso que depois ele me deu um feedback, que eu disse assim para ele, olha, agora eu vou interpretar e eu vou ficar de lado para ti. E ele disse que ele não gostou, porque enquanto ele tava falando para mim, não tinha ninguém olhando o olho no olho, que ele achou esquisito, mas tudo bem, eu agradeci que ele deu esse feedback. Daí eu falo da importância de estar sempre atualizado, eu falo da questão do regionalismo, que eu acho ou é verde ou é frio, infelizmente, mas também tem em português, não dá pra fugir dele, né? Aí eu falo um pouco agora da parte da... Quando eu comecei a ler os textos, né, que tu nos entregava, eu comecei a ver que tem muita coisa sobre educação, né? E os próprios surdos recomendam a outros surdos que eles sejam ou professores de Libra ou eles sejam instrutores de Libras, né? E que eu penso que não precisa ser assim, né? Que poderia ser alguém surdo dando aula, por exemplo, de informática para ouvintes, mas eu acho que acabaria como refém de um intérprete, né? Então, mas não é impossível. E eu falo do privilégio ouvinte, né? Que nós, ouvintes, a gente, na hora de uma contratação, mesmo com a profissão igual de algum surdo, a gente ganha e eles não. Por que eu coloquei isso? Porque quando eu falo que eu sou intérprete de Libras, as pessoas comentam, ai, que lindo esse trabalho. E que eu também acho que muitas vezes as pessoas com deficiência infelizmente, só conseguem emprego porque tem a cota, né, nas empresas. Daí isso eu vou explicando. Outra coisa que as pessoas também falam, que bom que tem gente ajudando eles. É tipo assim, como dar esse distanciamento da normalidade, né? E que eu acho que isso é um discurso capacitista, daí eu escrevo isso no meu relatório. Eu falo também das minhas observações, porque teve uma observação que foram 2 horas de palestra no Rumo Norte, que assim, ó, abriu... Muito legal, eram 2 intérpretes da Venezuela, que eles estavam aqui no Brasil, e eles contam que lá na Venezuela tem um nivelamento de quem é registrado, como se fosse a Gilsa, assim, tu paga e tu é registrado e tem um nivelamento para ver se tu diminuiu ou tu avançou. E conforme tu for diminuindo, tu vai tu vai ser intérprete de educação infantil. Conforme a tua fluência, tu vai ser intérprete de pós-graduação e nível superior. Eu achei isso legal, né? E eles separam bem as áreas, né? Eles separam educação, política, televisão, saúde e judiciário. Então, é o que eu falo, porque dentro da educação já tem tantos sinais, dentro da saúde já tem tantas profissões, que no nosso caso a gente tem que tá matando um leão por dia, porque daí uma coisa de educação já tem um monte. Daí hoje eu interpreto educação, amanhã eu vou interpretar saúde. E fica... Não tem como ser generalista. Eu preferiria que tivesse um conselho, alguma coisa que nos regesse, pra gente poder ter uma coisa mais especialista num assunto, que dentro desse assunto tem vários outros assuntos, né? A primeira palestra que eu observei foi da semana PCD da prefeitura, que foi sobre a cultura surda, que teve 2 intérpretes revezando, e era a Kelly, a professora da FENES, que estava contando como é que é as barreiras de comunicação. Depois eu interpretei um encontro, que foi o primeiro encontro de currículos na URGS, que lá é assim, ó, a pessoa concursada, alguns, né, concursada de intérprete, e depois ela tá lá dentro, e daí ela vira professor, porque daí ela começa a fazer mestrado, doutorado, e como os contratos são temporários, a pessoa já tá lá dentro, daí ela vai concorrer à vaga de professora adjunto, assistente, e assim vai. E eu achei muito legal que, assim, ó, era só Libras. Se tivesse, até os ouvintes usavam Libras, os convidados surdos usavam Libras, quem era ouvinte e não sabia Libras, que eu acho que eram 1 ou 2 pessoas, também tinha o intérprete, tinha uma surdo-cega, que é a mesma que tu interpreta de vez em quando pra ela, e tava o namorado dela também. E o legal, assim, até na hora da pergunta, tu tinha que fazer em Libras, mas se tu não quisesse,
tinha um intérprete para poder te ajudar. E os convidados também viravam intérpretes na hora, foi um dia inteiro, eu achei muito rico. Então eu falo aqui, eu descrevo a minha experiência, esses desafios, que foram desafios mesmo e que eu acho legal em ser intérprete, é meio parecido com o meu dia a dia de psicóloga, né? Porque a cada atendimento psicológico que eu faço, clínico, a pessoa traz alguma novidade, ou a gente repete o assunto e é sempre novo, é como se fosse o capítulo de um livro, é sempre uma coisa nova. E de intérprete também, porque cada interpretação vai ser diferente. Não é aquela coisa de todo dia burocrática, sabe? Vou bater carimbo. E que eu acho que com o Covid, os intérpretes tiveram mais visualização e a comunidade surda também, né? Em função das lives até dos artistas. Então é isso. Acabei minha apresentação. Já te enviei, então... Feliz Ano Novo. Obrigada por tudo mesmo. Beijo, tchau.